Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. E começa agora com os nossos amigos Malek Doubles e Vinícius Chaves. Pulso Empreendedor. Bom dia, turma. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. Todos os ouvintes da Mix FM, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa Empreendedorismo. O cara acorda de manhã assim, ainda tá com a língua travada. Tem que fazer aquele aquecimento lá, Vinícius. Como é que é aquele aquecimento lá? Aprendi com a Larissa. Aprendeu com os artistas, né? Programa que te traz aí novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece de seguir o Pulso nas redes sociais, interage com a gente, manda sua ideia e quem sabe a gente não traz aqui pro programa um tema, uma pergunta, alguma coisa pra gente discutir. O Pulso tá ao vivo aqui na Mix todas as segundas-feiras, mas você também pode acompanhar a gente nas plataformas digitais. Não esquece de seguir a gente no aplicativo, fica por dentro aí dos últimos episódios, você curte a gente e aí começa a receber as notificações também, começa a saber o que a gente está tratando aqui no Pulso. E no tema dessa semana a gente vai trazer um tema bem importante mesmo, né, Vinícius? A gente tem falado muito sobre a questão do excesso de informações nesse momento desafiador que a gente tem vivido. Estamos sendo de alguma forma bombardeados com informações e da mesma forma emitimos também, né? Nos comunicamos com as pessoas e a gente sabe que a comunicação é uma das ferramentas mais importantes para a gente construir relações de sucesso e é preciso saber utilizar isso. Mas será que a gente está conseguindo ser relevante, construir isso? O que você acha, Vinícius? Eu acho que todos nós, né, Malik, de forma geral, sempre podemos melhorar. E a gente acaba às vezes falando muita coisa e não dizendo nada, né? E até a gente conversava esses dias sobre a lei de Pareto que fala, né? Que você tem, se pegar 100% da nossa comunicação, 80% não é relevante, 20% é a informação em si, então... esses 20% trazem 80% de resultado e os 80%... Então a gente precisa melhorar cada vez mais e a gente vai trazer então algumas visões e algumas dicas também, né, Mari, que podem ser úteis aí para nossa audiência se comunicar melhor também. É isso aí, o programa de hoje é um bate-papo entre o Vinícius e eu, justamente pra gente trocar algumas ideias e fazer algumas reflexões acerca disso. A gente até preferiu hoje não estar com um convidado para que a gente possa debater um pouco mais. Eu e o Vinícius não somos experts, mas a gente também manja de alguns assuntos, né, Vinícius? Ah, sim, a gente tem uma caminhada aí, né, Mari, que apesar de não ser tão longa quanto muitas pessoas que a gente traz aqui no Pulso, mas comunicação é algo que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que a gente não está falando de questões de, por exemplo, algumas pessoas, como você mesmo, Mari, que eu aproveito aqui para destacar, tem o dom da oratória, sabe se comunicar muito bem, mas não é nesse jeito que a gente quer falar. De você filtrar as informações e falar aquilo que é necessário. E o excesso de informação, né, Mari, que não é algo que é de agora, não é só depois do coronavírus, como, né, é a fase que a gente está enfrentando agora, mas já há algum tempo a gente percebe os canais de comunicação, internet, o próprio celular ali, os grupos de WhatsApp principalmente, enfim, é muita coisa chegando e isso é desnecessário em alguns momentos, toma muito nosso tempo, né? Eu acho que é uma coisa que vem aumentando muito, né, a geração aí que está vivendo esse momento de internet, todas essas mudanças, né? Antigamente a informação ela vinha, teve vários períodos, né? Mas sim, de uma forma mais recente era rádio e televisão, né? Eu vivi isso na minha infância, a grande maioria também. Uma informação confiável, né? A gente sabe que ainda a rádio e televisão demonstram, né, essa característica de ser uma informação extremamente confiável, mas com a internet, com, vamos dizer, essa democratização de poder gerar conteúdo, né? Então qualquer um pode colocar isso disponível. A gente percebe que as redes sociais e os meios digitais também possibilitaram um excesso de informações, e a grande questão é que a gente vive de alguma forma numa era de informações, mas o que fazer com tudo isso, né? E como ser relevante também, porque é um excesso de coisas ditas e são desnecessárias muitas vezes. Qual é o meu objetivo como pessoa, né? E de certa forma essa informação é como os alimentos lá do Viva com Saúde na Mix, lá que o Juliano fala, né? De você fazer do teu alimento o teu remédio, de você fazer uma boa alimentação, pensar no que você precisa nutrir o teu corpo, e a informação ela não é diferente. É como você vai nutrir, né, a tua
mente de informações que são úteis, né? E aí muitas vezes somos bombardeados com um excesso de informações desnecessárias e também vicia, assim como o açúcar, assim como alguns alimentos ali podem, né, causar um vício e também gerar alguns distúrbios. Eu entendo que a informação não é diferente. Eu acho que as pessoas estão daqui a pouco não avaliando tão bem aquilo que elas consomem em termos de informação, mas isso também, de certa forma, é uma responsabilidade daqueles que emitem, e todo mundo hoje está podendo emitir informação, né? Hoje em dia qualquer pessoa é um repórter, né? O Lucas tá acompanhando a gente aí, e você tem o celular, você já filma, você já gera conteúdo, já captura um áudio, e tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que além da questão do consumo de informações, Malik, tem um ponto que eu acredito que seja o que a gente vai abordar mais aqui, que é o de o que você precisa realmente passar adiante, o que você precisa falar, e também o como que você vai passar essa informação. E a gente traz para o mundo dos negócios, né, para questão de empreendedorismo mesmo. Será que a gente está se comunicando certo com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, enfim, com as pessoas e com as empresas que nos cercam, né? Então, o que é relevante a gente falar e como? Mas a gente está falando aqui sobre comunicação, né? E assim como você falou da questão do alimento, enfim, tudo na vida a gente tem que avaliar e tentar empenhar energia naquilo que realmente vai trazer resultado. Então, se você se alimenta de forma saudável, você vai ter um resultado na tua vida. Se você se comunica de forma correta, eficiente, você vai ter melhores resultados também. E com a gestão da tua empresa é a mesma coisa. Se você faz a gestão correta, se você foca naquelas atividades, naquelas ações que vão dar resultado para sua empresa, você acaba tendo também crescendo mais rápido e colhendo os frutos que você espera, né? Então, com a Elo Gestão, você consegue focar o seu tempo nas atividades chave do teu negócio, que vão trazer o resultado que você precisa, e a Elo vai ajudar você realizando aquelas atividades operacionais de forma objetiva, com baixíssimo custo, focados também em resultado, para que você, junto com a Elo, possa somar aí e crescer o seu negócio. Então, acesse o site elo.adm.br, agende um bate-papo com os especialistas da Elo, que você vai sentir o resultado, é bem bacana mesmo. Então, Malik, vamos para o nosso bate-papo aí, e a gente começa então falando aí quais são os erros mais comuns de comunicação que você nota no dia a dia, hein, Malik? Pensando em pessoa para pessoa, né? Que a gente pode separar em duas questões o programa de hoje, né? Pessoa para pessoa e empresas para pessoas, né? Enfim, de pessoa para pessoa, acho que é a relevância da informação. Primeira questão aquela informação é necessária, né? E tem até alguns memes aí na internet, umas correntes do bem aí, falando para você pensar no que você vai emitir, mas a questão é se a informação é relevante. Então, muitas vezes o cara pega o WhatsApp e leva um áudio ali de 3-4 minutos para dizer que não vai na reunião. É uma informação relevante? Mas ela demanda também todo aquele tempo, toda aquela, né? Por que a pessoa precisa de tanto tempo para comunicar algo tão simples? Tem alguns memes na internet também, né, Vinícius? Aquela questão essa reunião poderia ser um e-mail, né? Esse é um problema, cara, muito assim, que a gente enfrenta diariamente aí, que, pô, qualquer assunto você chama para uma reunião. Tem as reuniões que são para marcar outra reunião, então, que acontece muitas vezes, né? E a gente precisa, então, filtrar um pouquinho mais, se comunicar de forma mais relevante. Tem também os áudios de WhatsApp que parecem um episódio de podcast. Tem uns podcasts tipo nosso, assim, de 9 minutos, mas a grande questão é justamente essa. A primeira é saber se a informação é relevante, porque dependendo do assunto e com quem você está se comunicando, é preciso esses 9 minutos. Eu acho que o brasileiro adquiriu, de certa forma, com a facilidade do WhatsApp e de outros meios de comunicação e redes sociais, talvez uma preguiça de pensar, né? Com quem ela está se comunicando, né? É um cliente, é um fornecedor, é um amigo, qual é a necessidade de divulgar aquela informação, né? Qual é o assunto, né? Como eu posso me comunicar com aquela pessoa e de que forma também? Eu acho que falta refletir um pouco, falta pensar nas palavras. E se você for analisar, não é até engraçado às vezes, você mal conhece uma pessoa, né? Você tá num mercado, daqui a pouco a pessoa já te contou uma parte da vida dela, um segredo, uma coisa importante. Então, eu acho que de forma bem geral as pessoas não param muito para pensar. Só que
no mundo dos negócios, no empreender e também na questão daquilo que você absorve, é importante você saber o que você está consumindo de informação e também o que você está emitindo, né, Vinícius? Porque o emitir e receber informação está diretamente ligado à tua gestão do tempo também, né, Malik? Mas vamos pensar um pouquinho agora no que a gente vai falar no segundo bloco, porque o break tá chegando aí, o Lucas já vai chamar pra gente. Vamos lá, então. Boa, Mix, 8h15, você está acompanhando o Pulso Empreendedor com Malik Dabos e Vinícius Chaves, com oferecimento de Elo Gestão. Em instantes já estamos de volta com mais Jornal da Mix. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix, 8h19, você está acompanhando o Jornal da Mix e também Pulso Empreendedor com Malik Dabos e Vinícius Chaves, oferecimento de Elo Gestão. A gente já está de volta. O melhor mix do Brasil. Malik e Vinícius. É isso aí, é nessa vibe, nessa música bacana que a gente volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o assunto do nosso bate-papo de hoje é como desenvolver uma comunicação que você transmita algo significativo, como ser relevante, né, nesse tempo de excesso de informações. E a gente estava falando um pouquinho, eu e Vinícius, sobre aquela questão de mandar um áudio muito extenso que às vezes não comunica algo, de marcar uma reunião também, que muitas vezes poderia ser um e-mail. Ou um feedback de café mesmo, né, Malik? Ou um feedback de café também. Às vezes eu preciso conversar diretamente com você, eu marco a reunião com 20 pessoas pra dizer um negócio que era pra você, né? Exatamente, ou aquela coisa de fazer a pessoa ficar esperando 1-2 horas pra dizer assim, não precisa nada não, amigo. Essa aí foi uma dica do Iago lá, o namorado da Charine, da minha irmã, que tava falando que muitas vezes marcava algum horário com a pessoa e ficava 1 hora esperando pra pessoa poder atender. A pessoa passava várias vezes por ele, dava um minutinho ali e dizia assim, não precisa nada não, tá tudo certo. Acontece, né, acontece, cara? É raro, mas acontece mundo das vendas, Malik, da questão mais comercial. Manda lá. Quero compartilhar um feedback que eu tive e a partir disso eu comecei a me policiar melhor nisso, né? Muitas vezes, quando a gente quer conversar com os nossos clientes, e é uma relação bem delicada, né, cara? Eu acho que envolve muita maturidade conhecer o teu cliente. E eu tinha o costume de encaminhar áudios de 5 minutos, 6 minutos, às vezes até de 10 minutos. Eu ficava dormindo ali mandando no WhatsApp, né? E um cliente, que é colega nosso, inclusive o Leonardo Guzatti, né? Ele numa oportunidade veio conversar comigo assim, cara, tu mandou pra mim um áudio de 5 minutos, eu não tinha tempo pra escutar aquele áudio inteiro. Se você escrevesse pra mim em 3 linhas ali a mesma mensagem, teria sido muito mais eficiente e eu não teria perdido meu tempo, mas ele foi muito sutil, né? Foi muito sutil em dizer, né? Com etiqueta, claro, né? E um abraço pra ele também aí, porque realmente foi um feedback que me ajudou bastante e a partir disso eu comecei a entender, que, cara, é uma questão muito de respeito com o tempo da pessoa também. Você tá tomando o tempo da pessoa quando você manda uma mensagem muito grande, quando você fica se enrolando, né, Malik? Eu acho que é aquilo que a gente falou do hábito, talvez, que se tornou do brasileiro, de falar aleatoriamente, sem muitas vezes refletir se aquilo tá sendo produtivo para ela e pra pessoa. E aí, quando você fala de cliente, né, Vinícius, e trazendo bem pra esse lado de empreendedorismo, de negócios mesmo, isso se torna ainda mais necessário, essa reflexão, porque você tá tomando o tempo das pessoas, né? E o teu cliente também vai ter uma percepção da tua empresa. O cara fica de blá, 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 fala várias coisas, mas o que eu quero enquanto cliente, ele parece não entender, ele parece não saber qual é a minha dor e fazendo um monte de argumentos. Isso também acontece no processo de venda, né? Sim, nos processos de venda, como você falou, às vezes tentando fazer uma venda, falando e o cerne da questão não é tocado, e né? você como cliente também, né, Malik? Às vezes você, por algum motivo, quer falar, quer dar um feedback, ou mesmo quer dizer não para alguma proposta, né? Que quem é vendedor sabe que o sim é importante, mas o não também é importante para que você possa passar para os próximos, né? E aí a pessoa fica te enrolando, não comunica, não deixa claro ali que, eu não quero, para mim não é o momento, enfim. Eu acho que talvez pela cultura nossa de não querer às vezes se queimar com as pessoas e ter esse receio de você trazer alguma coisa pro lado pessoal, você acaba às vezes não conseguindo ser claro na informação. Isso também é bem importante. E aí precisa entender um pouquinho do contexto, né? E do momento em que você está se comunicando. Outro dia recebi uma ligação comercial de um software de engenharia no feriado.
às 2h da tarde, tinha recém almoçado com a família e achei bem inapropriado. Então, assim, qual é o momento também da comunicação, sabe? Aí tem a questão de horários que é preciso conhecer, às vezes à noite, de madrugada, tem pessoas que se comunicam, mandam coisas nesses horários, e eu acho que é preciso muito bom senso para entender que de alguma forma tá invadindo a privacidade da pessoa, ou daqui a pouco tá simplesmente gerando, vamos dizer assim, uma situação desagradável, né? Às vezes da pessoa ter que parar muitas vezes o que está fazendo para receber uma informação que naquele momento não é conveniente, né? Então acho que é preciso entender isso, e aí quando fala em entender contexto, entender também com quem se comunica, se é um público interno da empresa, se é um colaborador, se é um fornecedor, se é um cliente, porque para cada um vai ter um jeito diferente de se comunicar, né, Vinícius? Por isso é importante você conhecer as pessoas, e o contexto é muito importante, Malik. Vamos dar um exemplo, né? A gente já se conhece há bastante tempo, tem uma amizade, e se por algum motivo eu só chego assim, Malik, cara, eu não vou no Pulso amanhã. Pronto, não falo mais nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós estamos tudo certo. Depois a gente Deixa conversa, que eu me viro depois aqui. A gente vai... Agora se... Você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem. Exatamente. Mas agora se, por exemplo, você entrou na empresa há uma semana e você ainda não conhece as pessoas daquele local ali, talvez você esteja buscando conquistar o teu espaço, mostrar o teu trabalho, mas por algum motivo em uma semana de trabalho, você realmente teve um problema de saúde e você não vai poder ir. Não é a mesma coisa do que você mandar uma mensagem pro teu chat, ou enfim, para as pessoas lá, dizendo que, não vou amanhã. Aí eu acho que você precisa talvez se alongar um pouquinho mais, mas não falar coisas desnecessárias, mas justificar, né, Mário? Esse justificar, você me trouxe agora uma percepção, assim, do quanto a honestidade é importante na comunicação, né? De você não ficar floreando, porque mesmo num caso que demande uma argumentação, uma justificativa, vamos dizer assim, não adianta você ficar contando história também, o cara tá tomando tempo, muitas vezes, perdão da palavra, enchendo o saco de quem tá ouvindo. Cara, seja objetivo, o que você realmente quer dizer, o que realmente está acontecendo que justifica a tua ausência, né? Que você realmente não pode estar ali. Sem expor aquilo que não é necessário muitas vezes, né? Exatamente. Porque o meu filho, porque não sei o que e tal. Porque o vizinho, porque não sei o que. Então acho que tem que ser relevante. Relevante, que é o que a gente está tentando dizer, né? E eu mesmo já passei por situações assim com clientes meus, de mandar um texto de WhatsApp muito longo. Malik, você pode vir aqui às 11 da manhã, e aí, não, porque eu tenho tal coisa, porque aconteceu isso. Daí quando eu li a mensagem, eu digo, não, mas eu não preciso escrever tudo isso pro meu cliente, né? Basta dizer para ele, infelizmente esse horário eu não poderei estar aí, vamos marcar um outro horário, eu posso estar nesse, né? Então, assim, qual é a intenção do cliente naquele momento? Ele precisa da minha visita, ele precisa que eu vá até lá, né? E o que eu tenho que entender, que se eu não posso naquele horário, eu coloco outros disponíveis. Eu vejo conversas longas também desnecessárias, né? Então a pessoa fala um monte de coisas que não pode e não se coloca à disposição para resolver, não indica um novo horário onde ela poderia estar lá, não tenta agilizar a comunicação, né? Então, nesse momento de excesso de informação em que está todo mundo disputando a atenção dos ouvintes, dos clientes, dos fornecedores, porque a informação que chega de tudo que é lado, né? E agora com o coronavírus, então um bombardeio também de mentiras, de fake news, de construções políticas desnecessárias. A questão é, o que é relevante para tua empresa nesse momento e para você nesse momento, do que você vai se nutrir de informação, né? Então o que a gente quer trazer aqui no Pulso é essa mensagem, né, Vinícius? E principalmente assim, o do otimizar o tempo, né? De você buscar o cerne, pensar para falar, né? Não sair falando à toa qualquer coisa, né? A gente sempre aqui no Pulso, eu não sei se os nossos ouvintes têm esse conhecimento, a gente já falou algumas vezes, a gente conversa, eu e Vinícius, sempre sobre qual é a mensagem que a gente quer transmitir, sobre qual é o objetivo do programa, e a gente tenta, ao menos, né, nos mandem feedback também, se a gente consegue transmitir a mensagem no tempo do programa, porque a gente sabe que são assuntos extensos, complexos, poderia ficar 2 horas batendo papo aqui, sem dúvida, né? Eu e Vinícius já ficamos muito tempo conversando sobre esse assunto, coisas úteis, né? Para construir um programa sucinto, de repente, como hoje, né? Compilar em 1 hora e em 30 minutos, e aí já pra gente partir pro encerramento do programa, quero deixar aqui a dica do aplicativo Talk Faster, que ele acelera as mensagens de WhatsApp, então se você receber uma mensagem muito grande, você vai lá e usa ele vai reproduzir acelerada, como se fosse no YouTube, que ele acelera. E também o Let Me Google For You, que é um aplicativo onde você, quando te pergunta uma coisa que a pessoa poderia ter pesquisado no Google, né? Mano, você sabe como que faz tal coisa? Dá vontade de responder assim, não, digita no Google ali que você acha bem fácil, é muito simples, né? Então, Let Me Google For You, deixa que eu pesquiso no Google pra você, é uma brincadeira, mas é bacana. Ficam essas reflexões, então, os agradecimentos aos apoiadores desse programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes,
patentes, a Wind Digital, e aí busque então a informação necessária, conte com o Pulso, conte com a gente e vamos construir aí algo mais relevante, né? Uma excelente semana para todo mundo, filtros e informações, tanto que você vai emitir quanto que você vai consumir. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço. Valeu. Mix 8h28, você ouviu o Pulso Empreendedor com Malek Davos e Vinícius Chaves. O Jornal da Mix continua com Auto Plus Ford, que está de portas abertas e tomando todas as medidas de prevenção ao vírus. Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. Mega Bebidas, distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken, Energético Monster para toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região 99915-1050. Pós-graduação Uniplac, invista na sua carreira e torne-se um gigante no mercado. Acesse uniplaclages.edu.br. A Vesp Segurança e Monitoramento Eletrônico 24 horas 3224-1688. E ainda Infinity Rodas de Pneus. Toda loja em até 24 vezes no carnê e com a primeira parcela para até 60 dias. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão.